A inspiração de hoje é da obra de William Eda, ou Reda, não sei exatamente como fala, mas ele também é um artista barroco, holandês, né? Na época de ouro holandesa, assim, se a gente pode chamar. Ele trabalha com essa ideia da natureza morta. Essa foto aqui não é... A foto na hora que imprime não fica das melhores, mas se procurar essa imagem depois na internet, vai ver que ele fez inúmeras vezes essa composição. Eu fui dar uma olhada nos trabalhos, né? Que eu lembrava bastante, não exatamente do artista, mas da composição desses vidros e dessa organização dessas naturezas mortas, que também a gente pode chamar um pouquinho de vanitas. Lembra o mesmo processo, assim, vanitas é o conceito, a natureza morta é o estilo, e essas estruturas aqui são aquelas estruturas clássicas que a gente já está conversando, né, desses pontos de triângulos em cima da mesa e tal. O que nos interessa hoje aqui é pensar no vidro. Então eu peguei uma imagem que eu tivesse bastante vidro. Essa época é uma imagem que tem uma época que tem bastante dessas representações de objetos do cotidiano, e aí eu lembrei um pouquinho dos vidros que tinham nessas naturezas mortas, nesses still lifes de vanitas, né? Agora, na hora que eu fui procurar também imagens desse artista, eu vi um conceito novo, eu vi na Wikipedia, gente, então eu tenho que parar para procurar, mas eu nunca tinha ouvido falar desse conceito, que fala que ele é um artista que se dedicou bastante à pintura dessas imagens de late breakfast, né? Ou seria assim um café da manhã tardio, uma coisa assim, como se fosse um motivo do que ele trabalha. Então, bem que assim, ou quando a gente vê uma imagem dessa de vanitas ou de natureza morta, sempre tem um objeto tombado. Esse late breakfast, eu imagino que seria alguma coisa assim também. É o que ficou na mesa, o que restou de uma refeição. São essas ideias que é esse conceito que está por trás dessa organização da imagem. Essas figuras tombadas, as coisas bagunçadas, lembra muito essa pintura de vanitas, que também vai ter outros elementos como a caveira, a vela, isso também vai estar dentro dessa ideia de vanitas. Vanitas é uma ideia da vaidade. Então a gente vai ter assim a caveira falando que a gente é passageiro. A ideia é essa mesmo, assim, a gente pode de alguma maneira nesse mundo em que a gente vive ostentar, mas de qualquer modo a gente vai morrer e as coisas vão ficar e a gente vai embora e não vai carregar nada. Seriam algumas mensagens desse tipo que essas pinturas estão tentando passar. Então aqui, só para a gente pensar novamente na composição mais clássica, a gente tem um peso muito grande, ó, nessa metade de cá da obra, né? Se eu pegar aqui e dividir, ela tá praticamente no meio do trabalho, só que ela tá do meio para cá. Se esse copo tivesse aqui no meio da imagem, ele estaria com mais peso ainda. Sempre essa divisão do quadro, ela é muito pesada. Essa linha que vem aqui, ela é muito rígida, muito dura. Então, quando eu tenho uma linha para cá e outra linha para cá, eu acabo enrijecendo o quadro, eu acabo endurecendo ele, assim, é como se eu tivesse costurado tudo e a coisa fica presa ali. Quando eu desloco levemente isso pro lado, então assim, o eixo dela tá aqui, ó, não tá no meio, já tá do lado, tá nessa metade de cá. A gente pode dividir o quadro em quadrantes também, então ele estaria aqui num quadrante direito, nesse pedaço aqui, ocupando esse quadrante direito superior, e aí você teria um peso, ele é uma figura que chama bastante atenção, mas o peso está deslocado, então ela não está presa no meio da composição, ela fica um pouco mais leve. E aqui, aquele nossa diagonal aqui, então a gente está vendo assim, já está... Ele foi um artista de início, né, da Renascença, mas já está pegando aqui o embalo do Barroco, tá? Aqui, ó. A gente tá vendo essa diagonal chegar aqui e o outro ponto do triângulo tá aqui, ó. Essa casquinha da noz aqui que bate no quadro, ela vem pra cá, e essa mesa aqui que faz a base. Então tudo aqui dentro tá dentro dessa composição triangular. O que me chamou a atenção foi que eu acho que ele gostou muito disso aqui, ou em algum momento essa composição fez muito sucesso, porque a maioria dos quadros que eu achei dele tem isso aqui.
Isso aqui não é um detalhe, é um quadro, mas se a gente for procurar, as composições são muito parecidas. E essa dupla, né, desse copo com essa taça de latão, alguma coisa assim, ela tá repetida várias vezes em várias pinturas nessa mesma posição. Mas o que interessa para mim hoje é a gente pensar na transparência do vidro, que é uma transparência um pouco mais difícil da gente visualizar ou pensar, digamos assim. Então vamos começar com um copo simples, depois a gente entra para cá. Nesse copo simples, o que eu vou fazer? Achar o meio dele aqui. E vamos lá. A gente pode fazer assim, ó, umas estruturas. Pensa no meio e depois faz um desenho mais ovalado para cá. E um para cá. Porque eu vou ter aqui, ó, uma forma assim. Porque ele é um círculo. Eu só vejo esse círculo se eu olhar de topo, de cima, né? Se eu vista de cima. Se eu vou ver meio que de frente, nessa posição que a gente tá, a gente vê oval. Então, é círculo e o oval. Então, é essa transformação da forma. Como ele é igual, o que tá em cima tá embaixo. Então, eu tento fazer esse movimento ovalar. E depois eu acho aqui, ó, um pedacinho e agora eu vou acertar a estrutura. Aqui. De início eu vou precisar disso aqui. Eu vou apagar aquelas linhas que não me interessam. E vou trabalhar aqui o que eu preciso. Acertando aqui o meu copinho. Então, vamos lá. O que eu preciso nesse copo? Eu tenho um copo transparente num fundo branco. Então, o que eu preciso primeiro é pensar num neutro, assim, né? Porque ele vai fazer uma ligeira sombra. Um neutro mais claro. Aí é aquele neutro que a gente já tá manjando aqui de fazer com as 3 primárias. Ou qualquer sujeirinha que tinha na paleta pode usar, mas põe mais um azuladinho. Então, aqui, vou usar esse aqui como minha referência. Ainda tá escuro, vou botar bastante água aqui. Que eu preciso dele algo próximo disso aqui. Então, vamos lá. O que eu vou deixar é o branco do papel aparecer suave, que ele tem essas 2 áreas aqui. Então, numa primeira etapa, eu vou pensar só em colocar uma sombra do que é. E aí, agora, ela ficou bem clarinha, mas eu já guardei aqui, ó, os tons, os reflexos do branco, porque é o branco do papel. E agora eu vou começar a escurecer um pouquinho mais essa mistura. Vou pegar aqui as 3 primárias de novo. Não, essa aqui. Vou pegar essa. Acertei aqui o tom pro meu gosto. Fica um pincel menor. Não esperei secar, tá? Vou colocar aqui molhadinho mesmo.
Esse ponto vai definir meio que vai descolar ele do fundo, o vidro do fundo, né? Vai descolar o copo. É assim que eu vou passar a enxergar ele num copo transparente numa superfície branca. Então, esses pontos mais escuros, aonde o vidro acumula, é o que vai ser o norte para a gente observar as características do copo. Esse na parte de baixo, inferior, vai ter mais cores, assim, mais acúmulo de vidro, então ele vai chamar atenção aqui para mais pontos, enquanto no meio do copo a gente não vai ver muita coisa. Aqui tá molhado, ele vai acabar descendo um pouco. Então, eu vou deixar secar um pouquinho, depois a gente volta até escurece outros pontos. Mas, a princípio, a ideia é essa. Eu vou começar com um tom mais claro e depois eu vou vir no acúmulo, nos pontos que acumulam aqui para voltar e realçar. Então, aqui no meio vai ficar um vão, um buraco mesmo. Ele não precisa de muito mais informação do que é isso. Mas, então, enquanto seca aqui, por que a gente está conversando agora sobre ele aqui? Porque assim, não é toda vez que a gente vai trabalhar o vidro assim. Normalmente a gente trabalha o vidro dentro de uma composição. E aí começa a ficar mais atrapalhado. Porque a gente vai ver o vidro e tudo que está próximo também vai conversar com essa transparência do vidro. Então vamos fazer aqui a taça. Ela tem também aquela estrutura ovalar aqui. Ó, aqui tem a bebida, ainda tem a refração da água, ó, da bebida que tá aqui dentro, o líquido. Faz alguma coisa aqui. Aqui é a última parte. Então, vamos achar aqui, ó. Mais ou menos, talvez teria que ser um pouquinho mais pra cima. Então, a estrutura vai ser meio que assim. Aqui eu não sei, eu não vejo o fim dela. Vou botar o fim como alguma coisa aqui. E aqui eu só vou subir um tiquinho. Acho que aqui são umas coisas arredondadas. Esse quadro dele tá no Frans Hals Museum, que fica na Holanda também, na cidade de Haarlem. Aqui. Vou terminar as bolinhas assim. Eu não parei para prestar atenção nos outros quadros para ver se tinha o fim dessa taça. Mas a impressão que me deu é que ele sempre botou elas juntas, assim, nessa composição. Mas pode ser que em algum desenho ou outro tenha o fim da taça, não olhei. Mas vou finalizar ela assim, que o importante pra gente aqui é a estrutura que faz o vidro. Ela tem um pirulitinho assim pra fora, todas vão ter. Só que a gente não vai ver, por conta da posição. A gente vai ver alguma coisa assim, desse lado aqui. Aqui eu vou ver meio que de frente.
E aqui eu volto a olhar algo, uma curvinha pra cá, e assim, aqui que eu vou continuar vendo o tamanho dela toda. Então, isso aqui seriam as fases também dessa pontinha. E temos aqui. Então, vamos lá. Ele tem aqui, ele me traz aqui um fundo ocre. É um fundo ocre meio verde, né? Então, em cima dessa sujeira aqui dá pra eu achar. Vamos ver se ficou bom. Se quiser, pode até marcar mais ou menos, ó, aonde vai entrar aquela luz. Vamos tomar cuidado para ela não ficar muito dura, mas pode fazer meio que um desenho dali. Para não perder o ponto de luz, ó. Então vamos lá. O que vai ser essa primeira etapa? Fundo e copo, praticamente a mesma coisa. Porque o copo é transparente, né? Então, enquanto seca aqui, vamos voltar nesse. Mas é só pra gente pensar. Quando eu tenho um copo transparente e um fundo, ele vai conversar com o fundo. Eu só tenho que prestar atenção aonde tem a luz, né? Deixar aquele ponto luminoso ali com o branco do papel e também perceber se faz algum movimento de claro escuro que depois eu precise ter a área mais clara, como é no caso aqui, que tá aqui. Então, eu tenho ponto um pouco mais claro aqui e outro ponto bem mais claro nessa parte de baixo. Então, vou deixar secar aqui e a gente volta pra cá. O que a gente vai fazer aqui agora? Pouquíssima coisa. Com papel seco, eu só vou reforçar. Posso pegar até uma cor pronta, vou adicionar aqui um Payne's Gray, uma cor pronta mais escura. E aí, criei um tom a mais e a gente vai desenhar aqui um reforço em cima desse sombreado, tá vendo? Quem tiver habilidade e quiser fazer tudo enquanto molhado, faça também, funciona. E aí essa linha não é interessante se ela for uma linha contínua, ela tem que ser uma linha falhada, que aí o vidro vai ficar mais suave. E aqui tem outros reflexos, a gente tem que prestar atenção meio que no desenho que ele faz.
Então tá vendo que tem as falhas do branco, né? Essas falhas são bem-vindas, porque elas vão dar a ideia da luz que está batendo no acúmulo de vidro. É assim que a gente vai pensar, a gente vai observar mais ou menos o que que é. Não precisa ficar igual, não, ao desenho. Aí aqui nesse caso vai ser mais um desenho com pincel do que exatamente uma pintura. A gente vai prestar atenção no fenômeno ali e vai tentar reproduzir ele na mão. Em algumas outras partes mais claras, a gente também vê um movimento, um reflexo, alguma coisa assim. A gente pode botar a tinta e dar uma desmanchada para não ficar tão chamativo. Dentro aqui dessas áreas mais claras pode ter áreas mais escuras e a gente marca. Pode ser que o modelo da gente não tenha, mas aí a pintura ficou meio sem graça, a gente vai lá e coloca para poder dar uma finalizada ali no processo. Então aqui a escolha vai ser de quem quiser trabalhar com mais detalhe. Quanto mais detalhe, mais desenho vai ter que fazer. Aí não é a questão da aquarela, é do desenho. Vai ter que dominar o movimento aqui da forma mesmo. Vai captar ali. Se isso aqui é o suficiente na mancha, aí sim a gente pensou na aquarela de fato. E não só na forma em si, né? Assim, só no desenho. A gente pensou, deixou a mancha conversar também. Então deixou um pouco aparecer a aquarela aí. Só para finalizar aqui, um pontinho outro mais escuro, porque nesses pontos a gente chama bastante atenção e fecha direitinho a forma do copo. Então eu vou deixar o copo assim. Quanto mais elaborado for o copo, mais detalhe vai ter, que é o caso desse de cá. A gente já pode até voltar. Então aqui, ele tá fazendo aquele tom que a gente fez, eu misturei, aqui o que que tinha? Tinha um laranja e eu misturei esse laranja com o verde permanente. Então o laranja era um laranja feito de carmim com amarelo. Eu já estava pronto aqui na minha paletinha porque eu estava trabalhando com essa mistura. Então olha só, vou botar aqui, ó. Quem foi, né? O laranja aqui com o verde. Aí deu essa mistureba aqui. Que funcionou aqui pro fundo da gente. Foi esse tom que eu usei, essa mistura. Então agora vamos lá. Eu vou reforçar um pouco, vou deixar aqui o tom até um pouquinho mais forte pra gente começar a trabalhar. Eu vou só esticar aqui, pra minha mão não ficar em cima do... Trazer um pouquinho pra cá. A gente não vai precisar mais desse, agora a gente vai estar nesse. Para eu soltar ele do fundo, eu tenho que fazer alguns efeitos. Deixa eu fazer aqui. O que me parece que isso aqui veio uma luz de uma janela, que ele representou a luz de uma janela. Então, ela vai ter a característica ali do desenho da janela. Tá vendo? Esse corte aqui seria de alguma marca da janela. Então, a gente deixa ele ali. Aqui continua, aqui tem um outro ponto mais forte.
E puxa de novo. Aqui eu vou dar uma escurecida com esse neutro e trazer para essa parte de cá. Porque ele é escuro nesse pedaço, depois faz um contraste com a luz daqui de baixo. Tudo aqui é luz e sombra, né? É o contraste bem intenso. Então, essa luz que a gente vê aqui não é uma luz que está batendo no vidro como essa. É a luz que bateu nesse objeto e refletiu para cá. É isso que a gente está vendo. Aqui embaixo, ó, retorna algo escuro, uma mancha bem forte. Essa parte de baixo toda, como tem a bebida, eu vou misturar aqui com o neutro, porque ela dá uma escurecida. Vou aproveitar esse neutro que a gente usou ali para fazer esses pontos. Sem perder a luz que a gente já deixou ela ali salva para não... É a luz que está batendo forte. Essa aqui acabou ficando e eu deixei. Pode aparecer. Se não gostar, ó, pronto. Se ela estiver chamando muita atenção, é só tirar. Então é melhor deixar os buraquinhos no início. E se depois achar que ele não funciona, não está conversando com a pintura como deveria, apaga. Aí apaga o excesso dela. Aqui, como viu, como aquele desenho não precisa ficar tão chamando atenção, o que a gente vai fazer é isso aqui primeiro. Não tem tanto brilho assim nesse ponto, nessa parte de cá. Só em alguns pontos nesse pedaço aqui de cima. E aqui volta a ser bem escuro. Então, as bordas são escuras. Fecha aqui um pouco. Fazer o acabamento aqui nesse pedaço aqui. Botei só um pouquinho para subir aqui e fazer o acabamento, mas essa aqui é uma área clara, não vai levar tudo não. E aqui tem uma mancha mais forte. Tô aproveitando que tá molhado, já tô colocando aqui, ó, que faz um efeito bonito também. Principalmente na mancha da bebida, né? Quase que é um exercício de monocromia, né? Esse verde meio esquisito aqui, que a gente tá fazendo a mistura, né? Hora mais escuro, hora mais claro. E ele vai dando pra gente aí o ritmo do trabalho. Então, deixar secar só um pouquinho, porque agora a gente vai ter que realçar algumas coisas para poder esse brilho daqui aparecer, aqui também. Aqui escurece um pouco e aqui trabalha aqui em cima. Esperar um pouquinho, enquanto seca ali eu vou fazer essa parte aqui de baixo. Como tá úmido, ó, ele vai trabalhar até ao nosso favor. Ele não tá molhado, tá úmido. Então vai abrir um pouco a tinta aqui no papel, mas não vai marcar tanto.
Vou escurecer aqui de novo. Então eu vou voltar na mistura do laranja. Em cima dessa mistura eu coloco o verde. Como eu vou escurecer e eu tô fazendo laranja, aí eu já boto menos amarelo e o carmim já faz pra mim o serviço aqui de escurecer. Se eu tivesse que fazer mais claro, eu botaria mais amarelo. Como não precisa, como eu quero um tom mais escuro, vem menos amarelo e eu coloco já o carmim. Não preciso fazer um laranja certo, né? Uma cor laranja correta para isso. Já vou acertando dentro da ideia que eu quero trabalhar. Ok. Olha o movimento aqui desse claro escuro, ó. Como é que ele faz. Claro, escuro, claro, escuro. Escuro, ó, volta aqui, para essa parte ficar clara. Aqui ele continua andando pro escuro, né? Essa parte aqui tá quase na penumbra. Vou botar um pouquinho mais de verde. Marcar ali como ele marca, aqui a gente já botou a sombra. Agora eu vou entrar com o Payne's Gray aqui só um tiquinho. Tem umas manchas mais fortes aqui. E aqui também. Nesse lado aqui a gente vai ver meio que o fundo é escuro enquanto as bolinhas são mais claras. Depois ela vai trocar um pouco esse ponto. Aqui as bolinhas vão ficando mais escuras. E agora aqui, ó, pra gente realçar, vou botar um pouquinho de água e a gente vai realçar aqui aquela luz. Então eu tenho que pintar um pouquinho, mas não muito escuro como tá aqui. Jogo um pouquinho de água aqui pra tirar a marcação, ó. Venho com o pincel úmido, jogo aqui pra tirar a marca e vou botando. Deixa eu tirar aqui, ficou escuro. Aqui. Ficou um pouco escuro aqui, voltei. Aqui tem também uma definiçãozinha escura.
Eu vou fazer uma linhazinha de contraste aqui. Que esses pontos luminosos, assim, essas linhas, essas marcações também deixam o objeto interessante. Aqui também tem uma outra linhazinha que a gente pode reforçar um pouco. Então agora vai ser meio que achando o que vai reforçar, o que vai deixar, o que não vai. Pronto, eu vou deixar o nosso estudo aqui do copo do William Reda parado por aqui. Na imagem dele aqui, na minha imagem aqui, nem tem isso tão forte, mas acredito que na imagem vista pelo computador, essa luz esteja mais forte. Eu tenho uma lembrança assim. Então, eu deixei essa aqui bem luminosa para a gente poder ver o movimento aí do vidro. Ah, eu acho que só aqui, ó. Tem uma mancha mais escura para poder ajudar aqui no contorno. E aqui os pontos de luminosidade, ó. Aquilo que batia aqui, é porque a gente não fez, mas tá seguindo essa ideia. Foi algo que bateu em outra superfície e refletiu para cá. Então no copo, quando tem um fundo, ele vai acontecer isso, vai bater alguma coisa na superfície dele e a gente vai ver também. Então aqui a gente treinou as transparências. O que a gente vai fazer agora é treinar quando a luz passa pelo copo e está numa superfície. Então o que a gente fez agora aqui? A gente viu como a luz bate na superfície de alguma coisa e rebate para o copo em cima de uma composição clássica, e eu vou pegar agora o contrário, em cima de uma composição não clássica, quando a luz vem de outro ângulo e faz a transparência do copo colorir algum espaço. Então a gente está vendo duas formas de pensar as transparências, tanto no objeto quanto o que o objeto faz em cima de um outro anteparo, enfim. Deixa eu voltar aqui só para ficar com a imagem aqui dos dois elementos. Bom, então agora a gente vai ver um outro efeito do reflexo ou do vidro, né? Aqui a luz bate no vidro e ela vai ser projetada para cá e ela projeta colorido com o reflexo aqui. Perto do objeto, ela fica bem da cor do que a gente está vendo. Quando vai ficando longe, ela vai trocando de intensidade de cor, ficando próximo de um neutro, né? Então, e aqui a gente está numa composição completamente diferente. É uma composição muito bonita, eu achei. Se a gente for procurar aqui, até acho o triângulo de volta, né? Mas não era bem essa a intenção. Eu vou fazer só esse aqui da frente. O outro é a repetição da mesma ideia. Mas aqui, a gente está vendo o objeto nesse ponto aqui de cima e não completamente de topo, né? Ele tem uma lateral que a gente vê. Para construir essa imagem vai começar do mesmo jeito. Faz primeiro a boquinha da garrafa aqui mais ou menos, o que tá vendo, e aqui embaixo algo parecido aqui assim, e aqui, ó. Vai ter outra coisa aqui, vai ser mais ou menos desse tamanho. Ela até é mais redondinha aqui. O que a gente tá vendo? Esse ponto, quando ela é toda cilíndrica igual. Mas quando a gente vê nessa posição, a parte de cima vai ser maior do que a parte de baixo. Por isso que a gente vai ver numa posição diferente. Por isso que a gente vai ver assim. Aqui. Vou botar aqui para baixo, mais para baixo um pouquinho. Agora eu vou consertar até achar o ângulo certinho aqui, ó. Isso aqui é mais redondo também.
Eu vou apagar a linha aqui que não me interessa, só pra ver o desenho. Então, eu rabisquei bastante no de cá. Eu vou pintar ela aqui. Então, vou fazer direitinho. Aqui é só pra gente ver o que que a gente tá desenhando. Aqui, aqui, aqui. E essa parte de cá, porque a gente tá vendo ela meio que de lá, ver esse lado e ver de cima. Então, vai ver nessa outra composição estranha aqui. E daqui vai sair as folhinhas pra cá. E a projeção, né, a luz tá vindo daqui. Então, a projeção todinha vai andar aqui, pra lá. E vai alongar bastante, certo? Então, aqui vai ser mais ou menos o que a gente vai ter como desenho. Agora, vamos fazer só um estudo de cor aqui do que a gente vai precisar. Essa jarra, ela é terra de siena queimada, ó. Bem o tom. Não precisa nem inventar aqui, porque esse é o tom que tá. Para fazer essas folhinhas oliva, a gente pode trabalhar com terra de siena e um verde, um sap green ou verde que tiver. Até o viridian funciona, pode misturar um pouquinho, que já sai o verde oliva. Então aqui, ó, para fazer as folhas, tem essa mistura. Vou botar aqui, que foi um pouquinho do terra de siena. Eu usei aqui um verde permanente, mas pode ser o sap green também, que vai funcionar. Aí, se for o sap green, usa só um pouquinho de marrom, porque ele já é mais amarelado do que esse que eu tô usando aqui. E se for o viridian, talvez precise usar mais marrom, porque ele é mais azul ainda do que esse que eu usei. Então, vai pensando, se ele for um verde mais amarelo, vai precisar menos de marrom. Se ele for um verde mais azul, vai precisar mais de marrom, para chegar a um tom assim. Esse neutro de cá, eu vou usar a minha base do azul royal. Eu fui pesquisar um pouco, porque esse é o meu azul royal, é da Sennelier. E eu tava indicando comprar o lavanda da Van Gogh, que tava mais acessível e que tem um tom parecido. Se não, ele é levemente mais arroxeado. Aí é só misturar com o azul ultramar que ele fica nesse tom. Mas a White Night tem essa cor chamada azul royal. Assim, do mesmo jeito. E a cor é bem próxima. Então fica aí a dica para uma outra substituição. E o que a gente vai fazer aqui que vai ficar super bonito? Ó, a gente vai sair ou de um lado ou de outro, aí dependendo da dinâmica que a gente for trabalhar a pintura. Vai sair meio que do azul royal, né? Vai entrando com a água nele. E vai chegar aqui no terra de siena. Então, no meio do caminho, ele mesmo vai fazer esse desenho aqui. Caso não tenha azul royal para trabalhar, pode usar o azul ultramar. O efeito vai ser muito parecido. Tá? Então, tanto faz. Uma cor ou outra. Vai funcionar do mesmo jeito. Então, é meio que a gente vai pensar nisso aqui para aplicar na nossa sombra. Então, eu vou fazer o desenho direitinho agora aqui desse lado. Deixa eu botar um pouquinho para cá só para eu conseguir aqui.
Tô fazendo aqui as folhinhas, mas vou fazer quantas eu tiver afim. Não precisa fazer igual que tá lá, não. E aqui vai ficar a sombra. Aqui faz clarinho mesmo, para não aparecer tanto no desenho. Vou reforçar aqui só para dar uma olhada, mas o bom é fazer bem clarinho. Ela sai daqui, ó. Essa base aqui, ela vai sair do meio da base. Vai andar para lá. E essa aqui vai sair mais ou menos desse meio de cá. E aqui tem as folhinhas, o resto das folhas dá pra fazer na mão mesmo, mais solto. Então, a construção do desenho vai ser essa daqui. Então, vamos começar. Eu vou começar de cá pra lá, vou fazer esse movimento aqui. Então, eu vou começar pelas folhas. A gente já estudou ali a tonalidade das folhas, eu vou fazer ora elas mais claras, ora mais escuras, mas a gente já viu que misturar o verde com o marrom dá certo e é a cor que a gente vai ter aqui para trabalhar. Estou usando um pincel fininho para trabalhar. Se eu quiser misturar aqui também, ó, quem tiver o azul royal, também pode misturar, que faz um tom bonito, ó. Eu posso aproveitar até molhado, passo uma camada clara e faço aqui. Enquanto molhado, encosto aqui outra. E variar os tons é bom, fazer uma mais escura, outra mais clara. Dá uns efeitos interessantes.
Vamos deixar as folhinhas assim por enquanto. Vamos pegar aqui, só terminar o galho. Importante deixar um buraco aqui, ó, mesmo que isso seja escuro, porque ele tem que passar por dentro do vidro. Tomar cuidado com isso. Agora vamos ao vidro. Nosso marrom querido, terra de siena. Eu vou preencher todo ele. Depois a gente bota as partes mais escuras. Por enquanto, trabalha com um tom só. Só que a parte clara a gente tem que deixar. Esse pedaço aqui é um pouco mais claro. Então aí eu venho com a água e dou uma desmanchada. Aqui tem um ponto de luz, é um pouco mais claro. Então já trabalha com a água aqui. E aí o que a gente vai fazer agora? Direto, sem intervalo. Vai emendar aqui, ó, porque não tem uma marca tão forte assim. Tem depois uma sombra, na própria sombra, para poder aparecer o vidro. Mas a gente aqui vai fazer tudo de uma vez só. E agora eu vou botar a água para ir clareando. E vou entrar com o azul. Vou começar com o azul aqui, que ele tá mais pleno nessa parte de cima. Bastante tinta, tá, gente? Bastante volume. De água e tinta. Se quiser até escurecer um pouquinho, acinzentar um pouquinho essa parte, algumas partes do azul, é só misturar o terra de siena, ó. Ele acinzenta, tá vendo? Porque nessa situação, essas duas cores, o laranja com esse terra de siena que é alaranjado, esse marrom, ele vai conversar como neutro. Ele vai fazer, na verdade, ele vai falar como laranja, e aí vai dar essa sensação de neutro. Agora, continua com bastante tinta. E aí a gente faz aquele movimento. Pode amassar o pincel, levantar o desenho que for aqui, lembrando um pouco essas outras. Mas como ela tudo esticou, as folhas vão parecer enormes aqui também, porque elas esticaram. E o ângulo tá diferente, então qualquer desenho que fizer aqui também tá bom. Não precisa ser exatamente igual ao que tá ali. Vai ficar tudo mais esticado e em pé e com um ângulo diferente, porque tá pegando outro ponto, né? Agora eu vou vir com o pincel fininho, vou fazer uma mistura aqui de um azul ultramar, um pouquinho do azul royal e uma sujeirinha de terra de siena. Olha que bonito que aconteceu aqui, ó. A água estrelou aqui, ficou super bonito. A gente pode provocar isso ou deixar acontecer.
Vou botar aqui também um pouco. Eu vim só com escuro para dar uma reforçada aqui. E aqui tem o próprio, o caulezinho interno aqui, ele também faz uma sombrinha. Então, já botamos ela ali. Agora, a gente vai ter que deixar secar. Secar mesmo. Porque eu preciso, para fazer os detalhes do vidro, isso aqui tem que estar seco para eu realçar com cor mais escura. E aqui também tem que estar seco para eu fazer aquela sombra de cá. Então, a gente vai deixar secar um pouco. Quando ela estiver totalmente seca, volta aqui para trabalhar. Secou. Então, agora a gente vai partir para o detalhamento. Eu vou usar aqui o marrom Van Dyck que eu já estava trabalhando, que é um marrom mais escuro. E hora ou outra eu vou misturar ele no terra de siena para poder introduzir aqui na figura e ficar direitinho. Bom, lembra que a gente pensou naquele acúmulo do vidro, né? O acúmulo aqui, ó. Nesse vidro de cor âmbar, assim, né? A gente vai ter o acúmulo na borda, nesse pedaço. Ele vai aparecer bastante aqui na frente, destacando aqui. E nessa parte de trás a gente vai só desmanchar um tiquinho. E chega lá. Então, não perde o tom que trabalhamos. E lembra de não passar por cima do cabinho. Vou até reforçar aqui o cabinho do... E aí eu vou dar uma leve escurecida aqui nesse cabinho que ele meio que apagou. Pronto. Então, a gente começa a ver agora aqui aparecer. Misturei, ó, os dois marrons. E agora aqui eu vou fazer umas interferências. Vou puxar, ao invés de puxar com a água, eu vou puxar com o marrom. E agora sim eu desmancho um tiquinho com a água aqui para fazer isso voltar a conversar com o reflexo. O que eu vou fazer agora com esse marrom escuro aqui, ó, é puxar ele um tiquinho aqui pra frente. E vai destacar bem o vidro. Ó. Ficou bacana, né? Aí assim a gente vê bem a transparência do vidro aqui, a sombra, né? O reflexo dele. E aqui, ó, nessa partezinha aqui da frente. Dá uma marcadinha. Alguma coisa assim. Para fazer ele aparecer. Então, tem que lembrar um pouco desses contrastes. Eu ainda sinto que aqui tem um tiquinho de azul. Não sei se vocês sentem. Eu sinto que na foto tem um azul aqui. Vou botar. Uma mancha fria. Não sei, aí tem que ser o azul que já usou. Tem que ser uma coisa daqui e joga pra cá. E aqui também, alguma coisa assim também. Mais claro. Pronto. Algo assim. Bom, vou deixar a pintura assim. Então, o que a gente viu hoje, recapitulando, a gente fez um copo simples.
Depois a gente fez um copo a partir da pintura, inspiração de um artista que a gente está sempre comentando de como esses elementos foram feitos durante a história da arte em algum momento. E nesse momento da natureza morta a gente vai ver bastante isso com os holandeses, com essas pinturas de still life e especialmente esse artista, o William, ele tem bastante elementos com vidro e esse vidro em repetição. Ainda não é o vidro que a gente está fazendo aqui, com mais transparência nem nada, mas é um momento em que a gente vai ver muitos elementos assim. E agora a gente pegou uma composição diferente, uma composição com uma fotografia super moderna, né, contemporânea, para pensar nisso. Então a gente está aí com 3 modos de ver o que o vidro pode trabalhar. 3 modos de representação e de aproveitamento, né? De todos, para mim, esse foi o mais bonito, porque ele tem uma composição diversa, né? E uma mistura de cores também muito bonita. E são 2 cores que eu gosto bastante de interagir. Esse terra de siena com o azul. Sendo azul ultramar ou azul royal, o efeito é muito bonito. Lembrando que o terra de siena aqui vai conversar com esse azul como complemento. Então, por isso que as misturas que vão surgir vão acabar dando neutro. Ele vai conversar dessa maneira aqui. E um verdinho aqui meio quente também. Então a gente também tem uma pintura que anda do quente para o frio. Ela faz vários movimentos, né? Você vê que a gente começa a ver a pintura daqui e joga para cá. Aí essas pontinhas aqui, ó, estão de propósito. Isso foi a sombra, mas o ângulo foi proposital. Eu vejo elas subindo aqui e depois essas aqui descendo, o que faz com que eu volte a olhar para cá. Então eu dou essas direções também para quem está olhando, para que não saia do meu objeto, ele fica preso. A composição triangular também faz isso, ela faz com que a gente fique preso aqui dentro do objeto, dentro da representação, dentro do que a gente quer conversar. Então isso aqui, ó, tá lá, conversando com o que a gente tá vendo lá do barroco, não fugiu muito, mas ela pegou um ângulo aqui diverso, nessa imagem tem um ângulo diverso, uma proposta diferente, mas que faz um efeito parecido, ó, tá aqui, jogando de volta. Então eu fico presa aqui nesse movimento vicioso aqui de olhar. Algumas composições vão fazer isso, né? Tanto as triangulares, as composições circulares vão fazer isso aqui. As quadradas também vão fazer com que a gente veja. Depende do movimento que elas vão estar criando pra gente. Então, umas vão ser mais demoradas, outras vão ser mais rápidas nessa organização e nesse pedido de observação, né? Do que você está fazendo com o seu observador. Essa manipulação do olhar dele na sua obra. Então, ficamos por aqui.